O tema é bem comprido, né, se a gente pegasse todas as regras do código a que a IN se refere, não daria tempo mesmo. Então, comentando aqui, né, antes de começar, eu vou dar um direcionamento à minha fala em cima daquilo que talvez não tenha sido abordado nos outros seminários, para que não haja uma repetição e, de repente, fique alguma coisa sem ser tratada. Então, notei que há, por exemplo, o de desconsideração. Vou passar mais de passagem por isso. Não é? Outras questões que já envolveram fundamentação de julgado, teoria da prova, etc. e tal, mesma coisa. Mas, na medida em que eu consiga mediar o tempo, eu consigo falar o máximo possível daquilo que realmente me pareceu mais relevante nesse conteúdo. Né? Então, eu vou explanar aí, talvez aí por uma hora e pouquinho, e depois deixo livre aí para as perguntas que são importantes também. Bom, esse material já está, né, disponível, eu acho que depois vocês vão ter acesso a ele. Então, rapidamente o roteiro. Então, tentar pensar, né, nessa estrutura do CPC como fonte subsidiária e supletiva, ou supletiva e subsidiária do processo do trabalho. Então, chegarmos logo em seguida, já sem delongas, à IN, e entrar em uma divisão de normas aplicáveis, não aplicáveis e aplicáveis em parte. Vocês vão notar que eu fiz uma coisa interessante aqui para talvez fixar melhor a informação. Eu vou colocar um verde onde é aplicável, o vermelho onde não é aplicável e o amarelo onde é mais ou menos. Então, facilita um pouco, né? Neurolinguística ou coisa parecida, talvez, né? E a questão das súmulas, que foram modificadas, não são muitas, mas são interessantes. Algumas questões que eu vou levantar, que a IN não necessariamente discute, mas me pareceu interessante. E depois colocar um exemplo prático de como essas coisas vão começar a modificar o nosso modo de ver o processo a partir dessas mudanças que vieram com o novo CPC. Pelo menos um ponto ali que me pareceu mais interessante para apenas exemplificar. Não é? Bom, estamos ainda no processo de assimilação desse novo código. Não é? Esse processo, na verdade, vai durar um bom tempo. Não é? Então, nós não vivemos nenhum período de reforma processual, pelo menos acredito aqui entre nós, né, já que a última alteração se deu há 40 anos, então provavelmente talvez um ou dois servidores tenham pego essa reforma processual de 73. E, no entanto, notem que o processo civil ele não foi estanque de 73 até 2015. Ele veio sofrendo mini-reformas. Né? Então, se a gente pensar na tutela antecipada, não é? Como um exemplo apenas de como esse processo de 73 já vinha passando por alterações, nós vamos ver que isso, na verdade, é um processo que não encerra. Na verdade, estamos começando esse processo de revisão de como o processo vai dispor como solucionar conflitos. Eu costumo dizer o seguinte: o processo não é a solução ideal para a solução dos conflitos, mas é a melhor que nós inventamos até hoje. Então, saímos da solução privada, da vingança privada, para entrar num sistema civilizado de solução dos conflitos através de um órgão neutro que é o Estado. Não é? Então, quer dizer, é um processo de constante aprimoramento. A gente não vai poder dizer, bom, agora esse é o processo final, né, até o fim dos tempos será este o processo que vai reger os conflitos interpessoais de interesses. Não, não vai. Então, quer dizer, a gente vai trabalhar com isso constantemente. Não é? Quanto às novidades, né, a IN já, de cara, né, nos informa isso, ninguém talvez duvidasse, que o novo código não vem para revogar dispositivos do processo do trabalho. Não é? Então, quer dizer, não há revogação, em hipótese alguma, de dispositivos da CLT ou da legislação esparsa que trata do processo do trabalho. Então, assistência judiciária gratuita, recursos no processo do trabalho, não foram e não serão revogados, não temos como interpretar, não é, essa aplicação
supletiva e subsidiária como sendo a possibilidade de supressão de normas vigentes e eficazes do processo do trabalho. O que há aí é uma adequação, quer dizer, o que nós vamos ver é o que pode ser acrescido ao processo do trabalho que venha a estar pautado nos mesmos princípios que nos regem e não colidindo com as regras do processo do trabalho. Então, quer dizer, o CPC ele vem, aliás, a ideia do supletivo é esse, né? Quer dizer, eu vou suplementar, eu acrescento coisas, mas eu não retiro aquilo que existe. Né? E sempre subsidiário, ou seja, sempre num segundo plano, nunca no primeiro plano. Então, essa leitura, a IN já deixa clara e assim também tem se manifestado todos os que estudam e escrevem a respeito do tema. Não é? Por exemplo, a questão da recorribilidade das decisões interlocutórias. Então, nós vamos ver aqui na nossa rápida fala que alguns lugares dizem assim, da decisão que concede ou denega a tutela antecipada, cabe recurso. Não cabe. Não vai caber. Não é? Quer dizer, então nós temos que fazer uma interpretação e uma aplicação dos institutos que o CPC traz de modo a estarem adequados à nossa realidade. Se não há recurso de decisão interlocutória e a decisão de tutela antecipada é interlocutória, não cabe recurso da tutela antecipada concedida ou negada. Vamos ficar naquela situação ainda do bom e velho mandado de segurança, só para dar um exemplo disso. Prazos do processo de trabalho continuam sendo os mesmos de sempre, né? Salvo embaixo de declaração, mas também porque tem regência na CLT. Então, não nos preocupemos com os prazos dos recursos específicos do processo do trabalho, porque esses são regidos pelo processo de trabalho. Vamos nos preocupar em qual prazo ali? O extraordinário. Apenas o recurso extraordinário é que vai merecer algum cuidado e aquelas reclamações de caráter constitucional, mas não os dos recursos típicos do processo do trabalho. Em relação à instrução, né, como é que ela surge? Uma comissão de ministros do TST, formada ainda em 2015, na gestão anterior, e que termina a sua atividade compilatória ali quando então é publicada a IN no início, né, no primeiro trimestre deste ano. Não é? E aí são duas INs, a 39 e a 40. A 40 trata de assuntos específicos e não da aplicação geral do CPC 2015. Um ponto interessante é a dúvida que pode surgir, né, dentro e fora do Poder Judiciário. Os advogados, tanto quanto nós, podemos ter a seguinte dúvida, porque nós somos um judiciário muito grande. 24 tribunais do trabalho, mais o TST. 24 regionais, mais o TST. Mais as varas. 3.000 e tantas, quase 4.000 varas do trabalho. Como que isso está sendo? Como é que a IN foi recebida? Ela foi realmente incorporada pelos juízes? A resposta, da minha percepção, é positiva. Por quê? Eu tive a oportunidade de ser instrutor de um curso na ENAMAT sobre isso. E qual foi a possibilidade que me abriu? Né? Justamente fazer uma enquete com os juízes do Brasil inteiro que estavam na turma. Era uma turma de ensino à distância. Então, eu abri. O que os colegas estão fazendo? Estão aplicando, não estão aplicando, estão aplicando em parte? A impressão que me passou, pelas respostas que eu tive, foi de uma assimilação praticamente integral. Tirando pontuais divergências, mas que as pontuais divergências sempre vão existir, também é uma realidade, e que em matéria processual, vejam como pensam, né, os juízes. Em matéria processual, não há aquela preocupação, senão a minha tese é que se aplica tal coisa, logo eu não concordo e não aplico essa IN. Em matéria processual, não. O juiz ele é muito mais, digamos assim, ele é muito mais, a ele é mais caro abrir mão de um raciocínio, de um entendimento em direito material, se cabe tal direito a tal pessoa ou não cabe, do que questões processuais.
Não é? Então, em nome da segurança jurídica, os juízes geralmente estão imbuídos da ideia, bom, vamos fazer com que não haja aquela ideia que muita gente fala, que em cada vara, em cada tribunal tem uma CLT diferente. Né? Não, é exatamente essa a ideia. Tentar estabelecer uma padronização de procedimentos. Não é? Por outro lado, falando no público externo, os advogados não têm um domínio absoluto ainda desse novo código. Não vi ainda uma petição invocando o artigo 311 do novo Código de Processo Civil, embora milhares de processos tenham todos os elementos para pedir a tal da tutela da evidência. Matéria incontroversa, réu procrastinando e o autor não postula. E eu não posso decidir de ofício, né? Então eu fico olhando aqui, se esse advogado dominasse essa matéria. Não é? Mas não posso fazer nada, né? Então, quer dizer, de outro lado, tem isso. A gente ainda não está enfrentando todas as novidades, né? Enfrentando no sentido processual, porque os advogados também não sabem manusear ainda adequadamente o código. Não é? A questão da efetividade da execução, que eu vou me ater um pouquinho a ela, também é um dado interessantíssimo. Coisas que estão ali e que essas, graças à execução ex officio, que de novo é uma particularidade nossa, então a própria IN vai dizer ali que onde se diz que a parte deve requerer, por exemplo, o incidente de desconsideração de pessoa jurídica, prometo que não vou abordar o tema totalmente, mas o que diz a IN? O juiz pode fazer ex officio. No CPC não. Olha a característica da interpretação e aplicação do novo código sob a nossa forma de agir. O juiz do trabalho executa ex officio, sim, o que lhe permite tomar todas as atitudes também visando a efetividade da execução. Não é? É isso que nos interessa. Então vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho de vermelho, verde, amarelo, né, para ver se depois vocês me dizem se valeu essa tentativa. Não é? Então, onde está vermelho, a IN diz assim, não se aplica ao processo de trabalho. Esse eu vou passar mais rapidamente, que é mais para a gente marcar, e vocês vão notar que não há muitas dúvidas. Primeiro, a questão do foro de eleição, não é? Que já era reconhecidamente inaplicável ao processo de trabalho desde a edição anterior do Código de Processo Civil. Foro de eleição não cabe no processo de trabalho. Não cabe e cabe, né? Por quê? Porque se a parte autora ingressa com a ação em juízo diferente do que é o competente territorialmente, o réu não argue a exceção de incompetência territorial, está feito o foro de eleição. Só que não é um foro de eleição a priori, é um foro de eleição a posteriori. É um foro de eleição por preclusão, por falta de atitude do réu em promover a exceção. Hoje, dentro da contestação. Não é? Antes era em peça apartada, agora dentro da contestação. Não acontecendo isso, mas o que acontece é o 63 não se aplica no sentido de que isso aqui se faça a priori. Não é? Não há possibilidade de fazer isso a priori, só mesmo como mero incidente processual. O autor ajuizou a ação em São José. A empresa tinha domicílio em Florianópolis, mas o réu foi lá em São José, apresentou a defesa e nada falou. Acaba acontecendo. Negociação processual, artigo 190. Não é? Mudar o procedimento da instrução. O TST chegou à conclusão de que isso era inaplicável ao processo do trabalho. Por quê? Porque o artigo 848 da CLT diz exatamente o modus operandi. E no rito sumaríssimo, os artigos 852 FG, não é? Que tratam do tema. Então, não permitiria às partes adotar um procedimento de realização da instrução processual em desacordo com aquilo que diz a lei. Aí estaríamos diante do devido processo legal e em cima também da questão da hipossuficiência. Né? Então, sabendo que eventualmente, ainda que raro, possa existir um ius postulante, né? Então não se admite essa liberdade. A contagem do prazo em dias úteis, essa aqui também é só uma menção, todo mundo já está ciente de que não se aplicou. Por quê? Porque na CLT a contagem é em dias corridos. Então o 219 também não se aplica.
Bom, o 334, segundo a IN, também não se aplica. Em que sentido? Não é? Como que não se aplica a audiência de conciliação? É só o que a gente faz? Não, não se aplica desse jeito. Porque o CPC diz que o juiz, então, em havendo todo o preenchimento dos requisitos essenciais da petição inicial e não sendo caso de improcedência, aí designará a audiência de conciliação, né, naturalmente para esse fim. Né? Bom, procedimento da CLT é: a audiência vai ser marcada e ponto. Me parece que o ponto-chave também seja a questão dos prazos. Porque nós falamos em 5 dias na CLT, e aqui fala em 20, naturalmente, como eu disse, não é possível que o CPC modifique um prazo que está na CLT. CLT fala que a antecedência, né, da citação é 5 dias, então serão 5 dias. Não vamos poder alterar isso aqui. Então, o 334 não se aplica nesse sentido. A audiência de conciliação continua sendo aquela da CLT, a antecedência continua sendo aquela da CLT. Agora, claro, a parte inicial é tratada, inclusive, até aqui, até a vírgula, ela é tratada em outro campo, e a gente vai ver que aí se aplica sim, que o juiz pode julgar improcedente o pedido mesmo antes da citação. A IN diz que pode, não é? E a questão dos requisitos, que depois a gente vai ver a súmula 263 lá, quando a gente chegar no tópico súmulas. Prazo para contestação também não se aplica, por quê? Nós estamos, né, no processo do trabalho, onde a contestação se apresenta, aspas, em audiência, entre aspas, porque o PJE mudou isso. Né? Então essa é uma das minhas críticas, sempre, né, tentando construir alguma coisa, não destruir. Nós já precisávamos ter mudado a CLT. Porque quando a gente diz que a defesa é em audiência, juntar antes não é em. Não é? Então, por exemplo, se chega um advogado dizendo o seguinte: não consegui juntar a defesa no PJE antes da audiência. Minha defesa está aqui em papel. Tenho como não receber? Alegando que o PJE tinha, né, a portaria, a resolução? De jeito nenhum, isso é cerceamento flagrante de defesa. Se um advogado... É claro, você vai dizer, o advogado vai fazer isso só para encrencar. Não, pode acontecer. Nós conhecemos o PJE. Ele não é tão desconhecido nosso assim, não é? Pode acontecer e a gente tem que receber a defesa, não é? Então, apenas um comentário lateral, não tem nada a ver com o CPC 2015, porque o CPC 2015 nem se refere a isso ali naquele ponto. Não é? Continua dizendo que a contestação tem prazo, não é? Então não se fala em... E aí eu só suprimi aqui o restante, porque se não se aplica, não se aplicam também os incisos. Deixei só o caput. Adiamento de audiência por atraso injustificado. De novo, a IN entende que não cabe. Imagina só se isso pega. A gente ia sair 10 horas da noite, cada um ia atrasar meia hora e o juiz ia ficar lá esperando. Não sei por que isso aqui foi aprovado no CPC, não é? Mas deixa o problema com eles. Para nós não se aplica. Não é? O 373, parágrafo 3º, observem, não o 373 inteiro, mas o parágrafo 3º do 373, o AIN diz que não se aplica. É a tal da distribuição dinâmica ou diversa do ônus da prova. Não é? Por que não se aplica o parágrafo 3º? Convenção das partes. Mais uma vez, a mesma história lá do outro artigo que falava em possibilidade das partes negociarem a forma como se daria a instrução do processo. Então, por coerência, se não cabe aquele, não cabe aqui o parágrafo também aplicado ao processo do trabalho. Os outros parágrafos, nós vamos ver depois, eles se aplicam sim. Não é? Inquirição das testemunhas pela parte, não se aplica o 459, continuamos ouvindo a pergunta do advogado, fazendo a pergunta à testemunha, a testemunha respondendo para o juiz e o juiz transpondo isso para a ata de audiência. O procedimento nosso de sempre. Não é? Então, também a IN entendeu inaplicável
essa situação, né? Prescrição intercorrente. Esse é um tema bastante polêmico no processo do trabalho, né? Porque há uma súmula do Supremo Tribunal Federal dizendo que se aplica no processo de trabalho a prescrição intercorrente, há uma súmula do TST dizendo que não se aplica. É interessante observar isso agora sob a ótica da questão da jurisprudência simulada, não é? Porque qual é a ideia? As súmulas acabam sendo, então, diretrizes que se deve seguir, salvo fundamentação em sentido contrário, especialmente pelos tribunais, né? Então, um dos dois tribunais, ou o TST ou o Supremo, vai ter que revisar a súmula. Porque é um contrassenso lógico a gente ter uma súmula da Suprema Corte dizendo é aplicável a prescrição intercorrente no processo de trabalho e outra do TST dizendo que é inaplicável. Talvez o problema esteja na afirmação categórica, não é? Observe que o Código ele se refere à prescrição intercorrente, não é? Como regra geral, não é? Mas nós temos que lembrar, talvez, minha visão agora, que hoje a Justiça do Trabalho não executa exclusivamente créditos de hipossuficientes, de trabalhadores. Nós executamos dívidas fiscais. Nós executamos créditos da Fazenda Pública. E na Justiça Federal e na Estadual, há sim prescrição intercorrente contra a Fazenda Pública. Então essa é uma discussão mais profunda, não é? Mais uma vez, aproveitando o gancho, não é, do raciocínio de que não se aplica. O TST, portanto, fiel ao seu próprio entendimento simulado, na IN, continua firme na ideia de que não cabe a intercorrente, né? Exato. Sim, aí o raciocínio da prescrição intercorrente advém da 6.830, não é? Mas ainda assim, o entendimento não é, o majoritário é pela não aplicação por causa da súmula. Quer dizer, se um regional, né, um juiz aqui declara uma intercorrente de um processo de execução fiscal de multa da DRT, agora SRT, né? Tribunal mantém, sobe para o TST anula. Manda processar regularmente, porque a súmula sobe revista contra a súmula, né? Então, por isso que eu digo, nós vamos ter um dos dois tribunais, eles vão ter que sentar para conversar. Alguém vai ter que mudar a súmula. Ou fazer. É cabível a intercorrente quanto a créditos indisponíveis, quanto a créditos do trabalhador, quanto a créditos... Não me parece... Porque, observem, as duas súmulas são anteriores à emenda 45. Ou seja, não vem a Justiça do Trabalho como órgão executivo de créditos não trabalhistas. Me parece que é esse o ponto, mas enfim, não é? Também não cabe aqui, matéria específica do segundo grau, a questão do 942, que diz que quando não houver unanimidade no colegiado para julgamento de recursos de apelação, não é? Então teria que vir uma convocação de outros julgadores, não é? De modo a permitir a inversão do resultado inicial. Quer dizer, o colegiado, a meu ver, me perdoem mais uma vez, me parece ferir o juiz natural. Porque o colegiado é X, tantas pessoas. Aí, bom, mas X vai dar... Né? X menos 2 votaram a favor e o restante contra. Não, então agora vamos botar mais 3 para ver. E a outra parte? Então, quer dizer, nós vamos fazer ao contrário também? Agora virou. Então agora chama 5. Né? Daqui a pouco a gente vai ter que fazer como na Grécia. Né? Vamos ter que botar todo mundo na ágora e fazer uma assembleia de todos os habitantes para saber, afinal de contas, qual é a decisão cabível. Não é? 944 também não se aplica a questão das notas taquigráficas na Justiça do Trabalho. De novo, regra específica, a questão da publicação do acórdão está
disciplinada entre nós, com regra própria. Juízo de admissibilidade na subida do recurso. Qual é o procedimento nosso? O juiz de primeiro grau faz uma primeira análise da admissibilidade do recurso e, eventualmente, denega a subida. Deserção, defeito de representação, perda do prazo, etc. Para o CPC 2015, isso deixaria de ser feito pelo juízo ACOR. A IN diz, não, no processo de trabalho, continuamos fazendo duplo juízo de admissibilidade. O juiz, que recebe o recurso, e o relator, que recebe para relatar. Então, não se aplica, segundo a IN, o artigo 1010. O 1070 é a consequência daquilo que nós dissemos há pouco. É de 15 dias o prazo para qualquer agravo? Não. É de 8 dias, nossa regra específica da CLT, todos os recursos, 8 dias. Bom, vencemos o vermelho, chegamos no verde. O verde é mais comprido. Eu vou dar uma acelerada nele, mas, como eu disse, vou passar alguns assuntos que já foram objeto de outros seminários e a desconsideração da personalidade jurídica, que vai ser tema ainda do próximo. Então, vou abordar alguns com mais profundidade, outros menos. 76, a questão do saneamento do processo. Então, entende a IN cabível, o 76, e estabelecendo que o juiz, então, terá que, uma vez visto que há defeito de representação ou incapacidade da parte, assinar prazo razoável para a correção do vício. Não é uma nulidade absoluta. É passível de saneamento, então o juiz deve assinar prazo razoável. O CPC não diz qual. Nós vamos ver que súmula 263 fala em 15 dias. Me parece assim, a súmula teria legislado, já com a nova redação. Ela deveria ter utilizado a mesma leitura, o mesmo texto da lei. Deverá o juiz assinar prazo razoável. Então, mas a súmula optou por deixar ali 15 dias. E, em se tratando de recurso, a súmula que trata da questão da irregularidade no processamento de recursos e contrarrazões fala em 5 dias. Então, quer dizer, diferente do que está no CPC, porque o prazo razoável se aplica tanto para a instância originária quanto para a fase recursal. Então, de qualquer maneira, estamos diante, de uma novidade. E aí, claro, soluções. Naturalmente, processo extinto sem resolução do mérito, se o autor é que não corrigiu, revelia se o réu não corrigiu o defeito de representação, não conhecimento do recurso ou desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso no âmbito recursal. O amicus curiae, novidade. Bom, como novidade que ele é daquelas que nós vamos ter que ter o tal do tempo de maturação. Ele não é algo que está perfeito e acabado, é algo trazido do processo penal inglês, depois copiado pelos americanos e finalmente levado a âmbito mais aberto no campo internacional. Entre nós, o Supremo Tribunal Federal foi o primeiro a admitir o amicus curiae. E agora o CPC 2015, então, amplia a possibilidade para que o amicus curiae seja considerado desde o primeiro grau de jurisdição. Caso contrário, não apareceria ali a palavra o juiz, junto com a palavra relator. Então, significa que eu posso ter amicus curiae no processo de conhecimento, na vara do trabalho, até a última instância, em qualquer momento, não necessariamente desde o começo, não necessariamente no último, no recurso de natureza especial
que é o de revista, ou extraordinário no Supremo. Decisão do órgão judicial irrecorrível. Tarará. Decisão irrecorrível. Então, observem, aqui não cabe nem no processo civil recurso. Então, a escolha, realmente, a decisão do juiz ou do relator não comporta recurso. E pode ser ex officio, tanto quanto a requerimento da parte. Não é? A figura do amicus curiae, todo mundo pode entrar em tudo que é processo? Não. Tem que aparecer o quê? Um relevante interesse social. Não é? Então, não é qualquer processo que vai admitir. Agora, é claro, né? Demandas em massa, geralmente, vão levar a esse entendimento de que pode entrar, não é? O amicus curiae. E o amicus curiae pode ser tanto pessoa de direito público como de direito privado. Não é? Então, por exemplo, naquelas situações dos fetos anencéfalos, não sei se vocês se lembram, só para dar um exemplo disso, foi chamada a Associação Brasileira de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, foram chamados diversos órgãos, né, entidades ONGs, entidades públicas e privadas. Então, houve um espectro muito grande de pessoas ouvidas em audiência pública. Não é? Então, aqui a audiência pública pode ou não existir. Não é? Acontece o seguinte, aí, digamos que a União resolva intervir como amicus curiae, e aí pede a transferência da competência para a Justiça Federal. Negativo. Não implica nenhuma alteração de competência à intervenção do amicus curiae. E também não autoriza interposição de recursos, tirando os embargos de declaração e o incidente de demandas repetitivas, do qual também não vou falar muito, porque é assunto específico. Mas o amicus curiae, então, já tem autorização do próprio CPC para recorrer da decisão do IRDR e para interpor embargo de declaração. Quanto ao mais, dependerá do que o juiz disser. Se o juiz atribuir poderes ao amicus curiae para recorrer, porque aqui, né, ele não dá limites. A lei não autoriza a interposição de recurso, mas o juiz pode. O relator pode. Não é? Então, aqui nós teremos novidades que vão ser naturalmente digeridas à medida em que nós tivermos processos em que haja a figura do amicus curiae. Vamos ver quando vai ser o primeiro. Vai ser até interessante, né? Quando soubermos do primeiro amicus curiae, até olharmos mais de perto isso. A questão da ação de indenização por danos morais, né? Isso aqui era um negócio que eu já tinha o meu entendimento há muito tempo. Alguém, provavelmente vocês até já ouviu eu falar isso em alguma outra oportunidade. Eu sempre achei equivocado, sob o ponto de vista de técnica processual, aquela expressão ali. Indenização por danos morais, a prudente arbítrio desse juiz. Primeiro, eu não sei se eu sou prudente. Né? Segundo, o que está errado em termos processuais? Eu costumava dizer o seguinte, bom, então tá, aí eu vejo que tem todos os elementos configuradores da responsabilidade civil. E aí, como é prudente arbítrio do juiz, eu arbitro em R$1 bilhão. Bom, primeiro, como é que sai essa sentença? Julgo, procedente, em parte, mas qual era a outra parte? Porque o prudente é arbítrio. Eu fui meio prudente só? Então eu não consigo ver onde é que está a procedência em parte. Se eu não sei onde está a procedência em parte, como é que o autor recorre dessa decisão? Porque só recorre da decisão se for procedente em parte, concordam comigo? Ele obteve apenas parte do que ele postulou. Ele pode buscar em grau de recurso a outra parte. Não é assim que funciona? Quando eu coloco aquele prudente arbítrio do juízo, das duas uma. Ou fica a decisão, a indenização que ele obtiver em primeiro grau, ele conseguiu e ponto, porque a sentença é procedente.
Aí vão dizer que isso é viola do duplo grau de jurisdição, só que não existe, o raciocínio não é exatamente esse, mas enfim. Ou então, por outro lado, você dá um poder ilimitado ao juiz. Já notaram isso? Os poderes constituídos são poderes limitados. Freios e contrapesos. Quando você diz que o juiz pode, ao seu prudente arbítrio, eleger qualquer indenização, a baliza do juiz vai de 0 a mais infinito. Não é verdade? Onde é que o juiz vai julgar outra petita aí? Tem que ter um extra petita. Então, se eu peço R$1 milhão na minha petição inicial e o juiz arbitra em 1.500.000, é outra petita. Mas se ele arbitrar em 999.999, é procedente em parte e o autor pode entrar com recurso para buscar aquele 1 centavo. Concordam? O CPC, em boa hora, corrigiu isso, finalmente. Então, aqui é caso de quê? Antes eu dizia, caso de emenda à inicial. Não é? Continuo pensando dessa maneira, porque a solução do parágrafo 3º, que também é admitida como válida pela IN, diz que o juiz corrigirá de ofício por arbitramento o valor da causa, mas não o valor do pedido. Não é? Eu não posso arbitrar o valor do pedido. Eu vou arbitrar a condenação. Mas o pedido que tem que fazer é o autor. Como é que eu vou dizer? Não, o autor quis dizer tanto, não quis dizer nada. Não faço leitura né? Não faço leitura cerebral para saber quanto é que ele queria. Quem tem que dizer é o autor. Então isso aqui tem que ser objeto de emenda à inicial. E aí voltamos para aquele anterior ali, né? Não a questão mas aquela dos requisitos da petição inicial. Né? Com relação ao parágrafo 3º, houve o cancelamento da OJ 155. Ficou ruim de ler ali, né? OJ 155, que dizia que era inviável a correção do valor da causa em ação rescisória e mandado de segurança. Então, é uma das OJs canceladas, a 155, justamente porque colide com o parágrafo 3º do 292, do CPC. Bom, o que acontece, toda vez que eu pego a inicial que eu vejo que tem essa não valoração, na audiência conciliatória eu digo que o autor deverá fixar o valor da indenização, né, para não chegar na sentença e estar com aquele negócio ali. Né, porque agora tem regra processual expressa. Até ali, até a vigência do CPC 2015, era só um entendimento meu. Agora não, agora eu tenho realmente que cumprir aquela regra. Chegamos na tutela provisória. A tutela provisória, né, já foi objeto de seminário, eu vou fazer menção rápida a ela, mas é claro que é importante no sentido de que todos nós já enfrentamos com certeza várias tutelas de urgência, até em 2º grau provavelmente, mas nenhuma de evidência. Alguém já pegou a petição de tutela de evidência? Nenhuma, né? Ótimo. Então, a minha percepção está correta. Não é? A questão da direção do juiz. Bom, sabe-se aquela distinção ali, né? A tutela de urgência, não é? Se divide em cautelar ou antecipada. O antigo processo cautelar, hoje se chama tutela de urgência cautelar. Com aquela mesma toda característica que a gente tinha, né? Medida tendente a assegurar a futura execução, ou seja, obtenção de condições para validade, para efetividade da execução. Enquanto que a antecipada é aquela tutela antecipada nossa, né? Antiga. Né? E o caráter antecedente ou incidental? A antecedente é aquela ação cautelar preparatória, e a incidental é aquele pedido, né, dentro do próprio processo principal, ou seja, da ação, da reclamação trabalhista propriamente dito. O 297 continua a reproduzir uma mesma regra que havia naquela mini-reforma da tutela provisória, quer dizer, o Poder Geral de Cautela do juiz ele pode tomar medidas, mesmo ex officio aqui, né, se presume, porque
quando diz que poderá determinar, não fala em a requerimento da parte, então naturalmente o juiz tem esse poder, né? E a questão do cumprimento provisório da sentença, que seria a execução provisória, que já não se usa mais no processo civil o termo execução, e sim cumprimento, não é, da sentença. Bom, o juízo competente, evidentemente, é o mesmo juízo do pedido principal, não é? E quando de competência originária de tribunal, requerido ao órgão jurisdicional competente. Então, se a matéria é de Câmara, é matéria de turma, é matéria de SDI, no caso do TST, é esse que é o juízo para requerer. Então, onde o processo estiver, na verdade, não é? Ou onde ele tenha que ser ajuizado, quando ele ainda não foi. Não é? Então, nada impede que se tenha um pedido de tutela de urgência ou de evidência, aí em grau de recurso, ou em sede de ação rescisória, por exemplo, a clássica, aquela de suspensão da execução, né? Na nossa terminologia. A tutela de urgência, conhecida nossa, essa, né, tem sido usada até de modo desmesurado e inadequado, porque o advogado hoje pede tutela de urgência, mas não faz nenhuma força para trazer os elementos de verossimilhança. Né? Ainda ontem, né, tava lá na Varos, bom, tem um pedido aqui de tutela de urgência. A moça estava grávida quando foi despedida. Só que ela juntou não o exame de gravidez, ela juntou um comparecimento no posto de saúde para acompanhamento pré-natal. Não significa nada, porque o exame é que faz a prova. E além do que, foi despedida por justa causa. Dá para antecipar a tutela? Eu primeiro preciso exaurir, né, a produção probatória para saber, afinal de contas, se aquela justa causa foi aplicada corretamente ou não. Vou pegar uma pessoa que, de repente, sei lá, praticou o quê? Diz, não, devolvo o emprego. Tenha sido assim, né, em boa parte das vezes, os pedidos de tutela de urgência. Não é? Sem nenhum fundamento lógico. Sem aquelas exigências ali. Elementos de probabilidade do direito e perigo de dano ao resultado útil. Perigo de dano ao resultado útil, ou risco ao resultado útil, até tem, mas a questão são os elementos de verossimilhança, os elementos de probabilidade, como agora está dito. Não é? Isso a gente acha muito pouco. Não é? Não se aplica entre nós a questão do parágrafo 1º, né? Por conta da hipossuficiência do credor. Não é? Continua valendo a ideia da liminar ou da justificação prévia, ou seja, a tutela de urgência não exige... e a decisão surpresa? Preciso chamar a parte contrária? Não. É inerente à tutela de urgência a concessão sem a oitiva da parte contrária. Isso não é decisão surpresa. Decisão surpresa é aquela que não tem amparo na lei processual e que exige o contraditório. Aqui não se exige o contraditório, muito pelo contrário. Não é? E, claro, permanece a questão do perigo da reversibilidade, o que entre nós também tem sido mitigado, na medida em que, eventualmente, a concessão é de natureza alimentar e é mais, talvez, conveniente, é a questão de política judiciária, é mais conveniente você correr o risco de cometer um erro na decisão concedendo do que não concedendo, porque você vai privar a pessoa de alimentos se você não conceder. E se você conceder e por acaso houver reversão, né, então lá na frente se ajusta a isso, ela tem créditos a receber, então isso se compensa lá na execução, enfim. Não é outra a ideia. E ali estão os métodos de sempre, né, da natureza cautelar. Arresto, sequestro, arrolamento de bens, protesto contra alienação de bem, né, ou qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Aqui, em vez daquele rol que antes existia no CPC 73, abriu-se o leque, né, qualquer outra medida idônea, né, para assegurar a efetividade, né, da prestação jurisdicional. O 302 é um artigo que me chama a atenção, né, porque ele pode... quando os advogados começarem a manusear adequadamente o processo e terem um domínio a respeito disso, podem eventualmente invocá-lo. O que diz o 302? Independentemente da existência de dano processual, e aí nós vamos ter que abrir a discussão depois sobre o que é dano processual, não é? Mas independentemente disso, não é? Pode a parte
ser responsabilizada pelo prejuízo quando da concessão à parte adversa, em caso de sentença ao final desfavorável, não é? Pronunciamento de decadência ou prescrição, não é? Ou qualquer outra medida, né, que caracterize aí uma conduta de má-fé processual. Não é? Então, observem, aqui na questão da citação, não se aplica a nós, porque nós temos, mais uma vez, o movimento ex officio. O item 2 não se aplica até nós, mas decadência ou prescrição, cessação da eficácia da medida, em caso de alguma hipótese legal, porque eu não vejo aqui como, mas basicamente a sentença desfavorável ou a decadência e prescrição. Aqui nós vamos ter, eventualmente, problemas. Por quê? Fala numa indenização liquidada na própria ação. Ou seja, eventualmente um réu que poderia, né, digamos que, vamos supor, né, naquele exemplo que eu dei, grávida, despedida por justa causa. Aí, vamos lá, que inadvertidamente eu concedo uma tutela devolvendo o emprego. E aí, depois, ao final, se mantém a justa causa. Não é? Então, quer dizer, haveria uma possibilidade de buscar uma indenização e mais, essa questão da reparação por dano processual, que é um fenômeno novo, que não se falava antes. Não é? Essa questão do dano processual. Que antes se falava muito em assédio processual. Não é? Aquela situação em que a pessoa usa do processo para tentar, de alguma maneira, intimidar, persuadir, assediar, no sentido mesmo da palavra, a parte contrária, ou ainda aquela situação em que, por exemplo, alguém demanda uma empresa ainda na relação de emprego e quando chega a citação, ele é mandado embora. Então aí é uma represália, não é? Por conta do ajuizamento da ação. Então se falava muito em assédio processual, mas não em dano processual. Né? O dano processual, então, vai ser uma construção que nós vamos ter que produzir. Dano processual seria, por exemplo, a despesa que a parte teve com o processo, contratação de advogado, deslocamento até a vara. Suponhamos que seja uma empresa de outra cidade, que tem que vir a Florianópolis fazer uma audiência. O cara sai lá de São Paulo, tem que pagar passagem, hotel, alimentação, chega aqui, a ação é completamente temerária. Dano processual. Então, observem, e não se confunde esse dano processual com a litigância de má-fé. Porque senão diria litigância de má-fé. A litigância de má-fé continua lá no Código. Notem que são institutos diversos. Litigância de má-fé vai ser uma coisa, dano processual vai ser outra coisa, e essa indenização é uma terceira coisa. Então, tudo isso se torna, então, instrumentos, ferramentas de uma espécie de defesa posterior do réu demandado e que, eventualmente, tenha sofrido algum ônus decorrente de uma tutela antecipada. Que pode ser tanto uma tutela de urgência, de caráter antecipado, como a cautelar. Então, você arresta um bem. A pessoa ia negociar aquele bem, não consegue mais fazer o negócio. Dano processual. Quer dizer, algum prejuízo que a pessoa sofreu em virtude de não ter conseguido fazer a alienação de um bem porque ele está arrestado. Está lá gravado daquele ônus no cartório, o comprador diz assim, não quero saber disso, não quero nem pensar. Né? Como, aliás, qualquer um de nós faz. Né? Primeira coisa que é tirar a certidão. Chegou lá, viu que o imóvel está todo crivado de penhora e arresto para todo lado, você não quer nem conversa mais. Né? E assim, naturalmente, pode haver dano processual. Bom, aqui eu vou passar um pouco rápido. Aquela menção aqui, a inicial pode ter apenas o pedido de tutela e depois, então, complementado em 15 dias. Então, se cria um duplo momento de propositura da ação. Uma medida urgente pode ser ajuizada sem aquele preparo da argumentação jurídica, de todos os pedidos que o autor ainda pretende formular. Então, ele busca primeiro a tutela de urgência. Ele entra com um pedido mais simples, mais curto, como se fosse ali a mesma ideia do habeas corpus, né? Simplificado para que obtenha rapidamente a tutela. E depois, então, em 15 dias, ele pode formular a complementação da sua argumentação, a juntada de novos documentos, então não preclui, e a confirmação do pedido de tutela no prazo de 15 dias ou outro prazo maior que o juiz fixar.
de novo, está na mão do juiz poder até dilatar esse prazo. Não é? O réu, então, será citado para audiência de conciliação e mediação, no nosso caso, para a nossa audiência. Não havendo o acordo, o prazo será contado. No nosso caso, a contestação já é em audiência. Não é? Se não feito o aditamento, o processo é extinto. Então, o detalhe aí é esse. O advogado vai ter que estar atento para não deixar o processo ser arquivado. O que, né, acontece também lá no procedimento cautelar, que é o 304. Não é? Esse aditamento é nos mesmos autos, então não tem ajuizamento de outra ação, é uma outra petição no mesmo processo, e aí, sem novas custas, isso é questão processual civil. Não é? E aqui, então, nessa petição, ele indica o valor da causa, né, incluindo o pedido de tutela final. Certo? Muito bem. E aqui está lá. Se o juiz entender que não cabe a tutela antecipada, ou seja, se for indeferida, então emenda da petição em 5 dias para os outros pedidos. Não é? Na questão ainda da tutela de urgência, nós temos a questão da estabilidade, né? A tal da decisão, a tutela estabilizada, que é um fenômeno de novo, né? Ou mais uma das novidades. Problemas entre nós. Torna-se estável da decisão quando não impetrado recurso. Mas não é interlocutória? Cabe recurso? Não. Então, das duas, uma. Ou nós vamos entender que toda tutela antecipada já é estável, já que não cabe recurso, ou nós vamos ter que imaginar o seguinte: ela se torna estável após o prazo para impetração do mandado de segurança. Porque não é isso que cabe das decisões interlocutórias, entendimento assente nosso. Então, me parece esse seja um entendimento mais, digamos assim, cuidadoso, cauteloso e que não é de todo equivocado. Extinção aqui, a que se refere esse parágrafo primeiro, é a extinção com julgamento do mérito. Não é? Quer dizer, se não cabe recurso, a coisa é julgada e o processo é extinto. Não é? Quer dizer, uma vez concedida a tutela específica, postulada, o processo vai a arquivo, porque cumprida a decisão e extinto, naturalmente, por isso. Não é? No entanto, o que acontece? No caso previsto agora, esse processo vai a arquivo, mas ele pode depois ser objeto de uma nova demanda, não é? Para rever, invalidar ou reformar aquela primeira tutela antecipada. Não é? Então, aqui temos outro fenômeno curioso, quer dizer, aquela coisa julgada ali, portanto, é apenas formal. Não constitui coisa julgada material, ou seja, pode ser rediscutida em outros autos. Né? Isso, falando nos nossos 100 milhões de processos no Poder Judiciário, é ótimo. Né? Quer dizer, uma mesma demanda pode gerar 2, 3, 4, 5 processos. Porque um ganha, o outro entra com a ação depois. Aí vira, aí vai de novo e assim vai. Não é uma boa ideia. Não é? E, de novo, a questão do desarquivamento para instruir a inicial. Não é? Então, quer dizer, esse é um fenômeno que, como eu disse, como os advogados não estão ainda dominando, nós provavelmente não tenhamos muito que lidar com ele. Mas, na medida em que ele seja importado para cá, isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer, não é? A gente eventualmente vai ter que trabalhar com isso. Na questão da tutela de urgência propriamente dita, então, a petição inicial vai, em questão de caráter cautelar, né, vai fazer a menção ao perigo de dano, que é aquela história da, uma vez não garantido o juízo, depois a sentença se torna inexequível. Não é? E aí aplica-se o 303 se for o caráter não for cautelar. Quer dizer, se o advogado errar a mão, não era cautelar, o que ele queria era uma tutela satisfativa. Então o juiz
corrige, né, e observa o disposto do 303. Aí, no caso, o réu será citado para contestar o pedido, quer dizer, aqui a IN disse que se aplica. Não é? Curiosamente, aqui a IN não fez objeção, porque aqui é um prazo para produção de defesa, que no processo de trabalho nós sabemos que a defesa é em audiência. Enfim, aqui a IN entendeu que caberia esse prazo. Não é? Mas, de novo, né, isso se referindo à questão cautelar. De uma forma ou de outra, me parece que há um descompasso com o processo de trabalho, na minha visão. Chegando já, aqui eu me alonguei mais um pouco e na execução também vou me alongar um pouquinho. Tá? 30 dias para aquilo que antes era ação cautelar e processo principal, né? Agora continua os mesmos 30 dias para o pedido principal e não mais ação principal. Porque agora é nos mesmos autos. Antes, não. Havia ação cautelar, aí entrava a ação principal e a pensava, não era assim? Agora não. Distribuiu a cautelar. Em 30 dias entra uma nova petição nessa ação primeira, de tutela cautelar. Mesmos autos. Ok? E aí, naturalmente, segue mais ou menos na mesma leitura do restante, não é? Porque aí se torna uma ação ordinária, uma ação comum. Aí vai haver arquivamento, se não for feito, né, pelo autor o ajuizamento do pedido principal e se for fora do prazo também. Ou se for julgado improcedente, por exemplo, lá nas situações de prescrição e tal. No nosso caso, a IN diz só em caso de decadência. Né? A IN não diz que o juiz de trabalho deverá, como é entendimento predominante, né, do TST e dos tribunais, decretar de ofício prescrição. Né? E a cautelar não tem correlação com o pedido principal, ou seja, se for indeferida a cautelar, lembrando, cautelar é arresto, sequestro, penhora, não tem nada a ver com o direito em si. Então, negada a pretensão cautelar, a ação principal não tem nenhuma vinculação com aquela decisão. Logo, continua tendo o autor pleno direito a postular as pretensões de direito material que ele entende. Chegamos na evidência. Né? Então, essa aqui é aquela que, né, ninguém ainda a viu. Está, né? Meio assim, tipo duende. Né? Está lá, mas ninguém ainda viu. Vejam a diferença da urgência para a evidência. Concedida independentemente da demonstração de perigo de dano, quando 1. Caracterizado o abuso de direito de defesa ou propósito protelatório da parte, naturalmente demandado. As alegações de fato poderem ser comprovadas apenas documentalmente e se houver tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou súmula vinculante. O 3 não se aplica a nós, porque a ação repersecutória nós não temos. Né? E 4. A inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Ou seja, a tutela de evidência, ela vai aparecer quando? Depois de formado o contraditório. Ou, eventualmente, diz a doutrina, se o réu embaraçar a citação. O Manuel Antônio Teixeira Filho, por exemplo, tem esse entendimento, que aqui, onde se fala em abuso do direito de defesa, se o réu se esquivar de receber a citação, o juiz pode, eventualmente, se valer da tutela de evidência. Não é? Mas, de resto, todas as outras correspondem a uma certa estabilização já do contraditório. Não é? Especialmente o item 4, que fala na defesa, né? Que o réu não oponha prova capaz, quer dizer, já tem a contestação e os documentos juntados pelo réu, para poder, então, analisar, agora não sob o ponto de vista da probabilidade do direito, mas de uma certeza. Quando a prova é documental, né? Observem, documental, documental. Né? Ou então, aqui no caráter do item 1, como uma espécie de sanção processual à parte adversa. Então, quer dizer,
No item 1, a questão da má-fé é tratada como concessão de tutela de evidência. Quer dizer, está se esquivando, então é porque não tem razão. Então, requerida a tutela de evidência, o juiz vai lá e concede. Não é? Agora, interessante aqui que o texto não explica, não é, se é a requerimento da parte ou não. Aí cabe a nós, intérpretes, fazer aquela leitura. Quando é a requerimento da parte, o texto é categórico, não é? A requerimento da parte, o juiz fará tal coisa. Aqui não diz nada, né? O que significa dizer que o juiz pode ex officio, na minha visão. Não sei como é que isso vai se dar na prática. Tem feito? Não tem feito. Até tem feito, mas não com esse nome. Então, por exemplo, chega lá, por exemplo, uma audiência, tem lá aquelas os nossos clientes de carteirinha, né? Banco do réu, está sempre lá, devo, não nego, pago quando puder. Né? O juiz acaba, na hora, por exemplo, mandando dar baixa na carteira, liberar o fundo de garantia, né? Mas não são providências, não são provimentos de caráter condenatório, se vocês notarem. São sempre direitos que são oponíveis perante o poder público. Liberação do fundo de garantia, Caixa Econômica, liberação do seguro-desemprego, Ministério do Trabalho. Assinatura da carteira, Secretaria da Vara. O que falta, talvez, por exemplo, viu que as rescisórias foram pagas fora do prazo. Tutela de evidência, 477 já condena e já manda pagar. Aí é tutela de evidência. Por quê? Porque eu estou com um comando condenatório em relação ao réu com desfalque patrimonial dele. E não liberar crédito do trabalhador perante o órgão público. Não é? Então, aqui há uma ferramenta poderosa e que se assemelha, em certo ponto, àquele julgamento parcial da lide do 356. Sim, a medida cabível seria o mandado de segurança, exatamente, por conta da irrecorribilidade. No caso da tutela de evidência, né? No julgamento parcial de mérito, do 356, aí a IN fala em recurso ordinário. E aí o PJE que vai se entender com aquilo, né? Como é que vai ter duas sentenças, 2 recursos ordinários, sendo que um não anula o outro, né? 2 que eu fui bonzinho, né? Pode ter 3, 4 sentenças, 3, 4 recursos. Voltamos para a questão da prova, não é? Distribuição dinâmica do ônus da prova. Observem, o parágrafo 3º ficou lá atrás. Então, para nós é como se o 373 parasse no parágrafo 2º. O ônus da prova incumbe ao autor quando for fato constitutivo, ao réu quando é fato impeditivo, modificativo, extintivo. Regra clássica, era a regra do 333, do CPC antigo, é a nossa regra do 818 da CLT. Até aqui nada mudou. O parágrafo 1º é que é interessante. É o tal do princípio da aptidão para a prova. Agora positivado. Não é? Que era uma regra que tinha lá no CDC, né, no direito do consumidor, que muita gente aplicava subsidiariamente, ainda que não tivesse uma certeza, né, desse amparo, e agora tem. O caráter subsidiário e supletivo vai vir aqui com toda a força. Nos casos previstos em lei, ou diante... Né, então, o ou aqui, quer dizer, previsto em lei. Tem? Não tem. Mas, diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório, nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. É aquilo que nós chamamos de inversão, mas que os processualistas, num âmbito maior, falam de um princípio ou a regra de aptidão para a prova. Quer dizer, eu só posso cobrar o ônus de prova daquele que tem condição de produzir, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que foi atribuído. Aqui estamos diante de uma aplicação concreta do princípio da vedação da decisão surpresa. Eu não posso, na sentença, dizer que inverti o ônus da prova e condenei ou absolvi fulano, sem antes ter feito isso na instrução e antes da instrução, ou antes de terminar a instrução. Porque, por exemplo, ficou lá uma questão. Exemplo nosso mais comum, PF, famoso salário por fora. Prova difícil de fazer, não é verdade?
Tirando um ou outro empregador desavisado, que deposita bonitinho, todo dia, 10 na conta da pessoa, depósito identificado, esse coitado, né, é exceção da exceção, mas tirando esse caso, a prova é dificílima. Você pega a construção civil lá, todo mundo paga notinha de dinheiro na sexta-feira, 4 horas da tarde. Ou você manda um oficial de justiça bem na hora e pega com a boca na botija, ou nada feito. Então a prova é difícil. Né? Aí você pode dizer o seguinte, nas situações da construção civil, digamos que eu possa adotar esse entendimento. Em se tratando de construção civil, sendo público e notório que o pagamento se dá em espécie e sempre por fora, prove o réu que o pagamento do salário era feito exatamente conforme a folha de pagamento. Mas isso você tem que fazer antes da instrução. Senão você causa uma nulidade. Você está distribuindo o ônus, né? Porque o ônus do por fora é do autor. De provar o por fora é do autor. Mas como é que ele faz essa prova? Né? Como eu disse, se pegar um gerente de banco, um vendedor de concessionária, aí você está lá, a conta bancária dele bonitinha. Você pode até fazer um Bacenjude e encontra tudo bonitinho lá. Mas como é que você faz isso com o pedreiro? Ah, garçom. Aquelas... Sim, pois é. Você... A inversa... Exatamente, é o fato negativo. Então, quer dizer, por exemplo, de alguma maneira fazer a identificação, por exemplo, de toda a sua escrituração contábil, mostrando que o dinheiro que entra sai tudo bonitinho, contabilizado, por exemplo. Eu lembro sempre de uma situação concreta, falando em por fora, olha só o que me aconteceu uma vez. Um professor de uma escola particular entra pedindo salário por fora. Ação, e ele junta com a inicial 3 contra-cheques com um salário diferente do carteira de trabalho. Estaria aprovado por fora, né? Ali no... Como é que é? Tem documento e tal. Mas vem a defesa e diz assim, negativo. Ele recebia exatamente o da carteira e junta outros contra-cheques do mesmo período com o valor da carteira. E assinados por ele. O outro também. Só que tinha uma diferença sutil. Uns eram brancos e os outros eram verdes. Não tem aquele da matricial, aquela maquininha matricial, que é aquele recibo de pagamento de salário verde? Né? A gente agora, no tempo do PJE, já esqueceu como é que são as cores. Né? Mas tinha o recibo verde. E tinha aquele que era o branco, que era datilografado ainda. Né? E aí, bom, mandei fazer perícia contábil, porque as testemunhas, cada uma veio para um lado. Perito, olha, não achei nada de irregular. Nenhum depósito, nenhum pagamento. Aí o advogado doutor entra com uma petição juntando uma declaração da empresa de que ele ganhava aquele valor dos contra-cheques juntados com a inicial. Disse, bom, agora foi, né? Aí vista para a parte contrária. Aí diz a empresa, essa declaração foi feita a pedido do autor para que ele conseguisse um financiamento junto à Caixa Econômica Federal. E aqueles contra-cheques também foram para isso. E aí, chama mais uma vez, e aí a pessoa que assina a declaração confessa que realmente não era expressão da verdade. Então, ali, bom, quase que o Código Penal inteiro, né? Do falso testemunho à falsidade ideológica, ao estelionato, passou por, né, do A ao Z. Então, quer dizer, é nesse âmbito da equação da prova que a gente está, muitas vezes. Né? O cara usou aquilo para obter o financiamento junto à Caixa Econômica e aproveitou, bom, agora deixa eu ver se eu ganho um troquinho aqui contra a empresa. Tá? Então, é dessas coisas que a gente está falando. Não é? Ok. Mas aí, a tua dúvida é exatamente ali o parágrafo 2º. Ó. A decisão não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Voltamos para o princípio da aptidão. Porque o princípio é para ambas as partes. Eu não posso tornar impossível nem para um lado nem para o outro. O que vai nos dar problemas diversos. Porque vai ter situação que você vai... Bom, essa é difícil para um lado e para o outro também. Não é? Então, ficaremos aí diante de uma situação que a lei deixou na mão do juiz, mas vamos precisar de usar muito bom senso nessa hora.
Juízo de retratação no recurso ordinário. Quando o juiz extinguir sem resolução do mérito, o CPC admite agora que o juiz possa se retratar. Pode. Né? Ele não tem que. Então, isso eu tenho notado assim. Via de regra, os juízes têm mandado subir os autos. Mantenham a decisão, né? Subam os autos. Mas pode. Pode ser que ele leia o recurso, ele se convença de que realmente praticou um equívoco. Declarou incompetência quando não era competente, declarou um defeito de representação quando ele não existia, enfim. A hipoteca judiciária continua sendo aplicável, né? Não deixou de ser, nunca deixou de ser. Não, não é revisão de prova, é extinção sem... Ó, tá vendo ali? Ó, o juízo não resolverá o mérito. Aí cabe a apelação da decisão que extingue sem resolução, então sem exame de prova. É só mesmo matérias de requisitos e pressupostos, não é? Processuais, apenas nesse sentido. A hipoteca não é novidade, continua sendo cabível no processo de trabalho, especialmente aí naquelas ações de indenização para pagamento de pensão vitalícia, né? Ela vai ser importante. Reexame necessário importou na mudança de uma súmula do TST, a 303, porque a 303 não tinha esses limites do parágrafo 3º, não é? Tampouco as exceções do parágrafo 4º, onde agora não cabe remessa quando a matéria julgada é contra a súmula de Tribunal Superior, então no caso do TST, acórdão proferido pelo Supremo, né, em julgamento de recurso repetitivo, naturalmente, no caso do TST, idem, entendimento firmado em incidente IRDR, entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público. Essa é interessante, né? Então, quer dizer, a recalcitrância do próprio órgão público em cumprir suas normas internas. Acontece. Não é? Então, claro que entre nós vai ser menos, mas sempre lembrando que tem muito município que mantém seus servidores regidos ainda pela CLT. Né? Então, eventualmente, nós possamos ter situações do gênero. Então, o problema é, como é que o juiz chega a esta prova? Só se a parte autora trouxer. Né? Então, por exemplo, um parecer de uma procuradoria, né, do município, né, que tem caráter vinculante em relação ao poder executivo. Uma ordem de serviço, uma instrução normativa, né, do ente público. Será fundamento para não fazer subir a remessa de ofício. Permite apelação, naturalmente permite, e aí naturalmente entra na questão da lide temerária, né, dos incidentes manifestamente infundados, mas não permite remessa de ofício, porque o 496 fala da remessa de ofício. Não entrou recurso, eu tenho que fazer subir, salvo parágrafo 3º, parágrafo 4º. Não é? Na tutela específica, que é aquela destinada a obrigações de fazer e não fazer, me chamou a atenção, e na verdade isso talvez se refira melhor ali à tutela antecipada. Não sei se vocês viram a reportagem que deu outro dia no Bom Dia Brasil. Eu vi no Bom Dia Brasil, deve ter passado em algum outro lugar. Em que os juízes de família, de varas de família, estavam apreendendo documentos, CNH e passaporte de devedor de prestação alimentícia. Viram isso? Eu achei aquilo muito estranho. Porque ninguém... Bom, primeiro, é contravenção penal reter documento. Né? Nós vivemos caneteando os empregadores que retêm CTPS. Então, quer dizer, o juiz retém um documento... Ah, porque ele tem o carro, então você tira a carteira de motorista, ele não vai... Não me pareceu nem um pouco. E o Bom Dia Brasil colocou aquilo como se fosse uma coisa fantástica. Faltou só perguntar a alguém, né? É que eles não têm muita fonte jurídica, eles não têm, né? Quando eles querem falar de reforma do trabalho, eles chamam pastore, né? Para não falar de juristas, né? Eles chamam economista para falar de reforma trabalhista. Então, quer dizer, para falar de uma decisão, a meu ver, meio fora do lugar, né, também não tinha quem eles perguntarem se era uma boa ou uma má ideia reter documento. Né? Mas, de qualquer maneira, né, a questão, né, da tutela específica, e aqui, né, é aqui onde eu acho que encaixa supostamente,
essa decisão. Providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Então, o devedor de pensão alimentícia, então ele tem que pagar porque é obrigação alimentícia e tal. Tá, mas até que ponto e que limite, né? E aí, claro, muita coisa aqui se repete do procedimento da tutela específica do antigo 461 do CPC 2015. Agora entramos num outro ponto, eu vou caminhando agora para a reta final, que é a questão do cumprimento, né, ou da efetividade da prestação judicional. Protesto de decisão judicial. Até aqui ainda não é o ponto mais interessante, mas de qualquer maneira aqui permite, né, levar a protesto a decisão judicial, né, depois de transcorrido o prazo para o pagamento voluntário da dívida, que são 15 dias lá no 523. Mas aí diz que cabe ao exequente apresentar a certidão da decisão ao cartório, né, de protesto. Então, não seria uma medida ex officio, né, praticada pelo juiz. De qualquer maneira, como eu disse lá nas primeiras lâminas, né, os advogados ainda não dominam esse riscado, porque já poderiam estar protestando decisões judiciais passados 15 dias. Né? Ou aquele prazo que foi determinado na decisão. Então tem lá, uns colocam cumpra-se 8 dias, cumpra-se em 10 dias. Né? Passado aquele prazo que a decisão transitada em julgado estabeleceu por cumprimento voluntário, caberia o protesto. Né? Aqui novamente seria aqui tem uma diferença em relação àquele outro lá, não é? Porque aqui se refere às medidas que o juiz pode tomar. Não é? Fazendo apenas uma menção interessante aqui, a litigância de má-fé por descumprimento de ordem judicial, que é uma coisa que era, de novo, uma espécie de situação que era meio duvidosa. Descumprimento de ordem judicial é litigância de má-fé? Ah, não, é mera inadimplência. Não, aqui o entendimento não é esse. Quando for entrega de bem, ou obrigação de fazer ou não fazer, cabe aplicação de pena de litigância de má-fé quando injustificadamente a ordem for descumprida, sem prejuízo da responsabilização por crime de desobediência. Então aqui o código foi além. Aqui o devedor não ganhou benesse. Né? Então, na parte relativa à obrigação de fazer ou não fazer, não da dívida, não de dívida. Né? Ainda não de dívida. Porque tem ainda, inclusive, aquela história do Pacto do São José da Costa Rica, né, que não se pode prender ninguém por dívida, etc. e tal. Né? Bom, vou pular um pouco para a gente chegar num outro ponto interessante. Tudo isso aqui está relacionado àquela... É um capítulo só. Bens passíveis de constrição, responsabilidade patrimonial. Não é? Fraude e execução, primeiro aspecto reconhecido pela IN, não é? 792 e seguinte. A fraude e a execução, adotado aquele entendimento que a jurisprudência consolidou, né, no STJ, aquela súmula 375, de que tem que haver a averbação, senão não se considera fraude e execução, ou a questão da insolvência. Né? Os outros são situações já, por exemplo, aqui na repersecutória não se aplica a nós, não é? A hipoteca judiciária também é questão de registro, então tanto a penhora quanto a hipoteca judiciária, não é? Ou a pendência do processo de execução. Então, observem, aqui mesmo sem a penhora. Então, supostamente, não havendo a penhora do bem, mas você pode gravar no cartório do Registro Geral de Imóveis a pendência do processo de execução. Observe que é diferente do de baixo. Ato de constituição judicial. Aqui é a penhora. Aqui não é a penhora. É pendência. É o mesmo fundamento do BNDT, né? Devedor com dívida em aberto. O que mais tem de interessante aqui? Bom, desconsideração de personalidade jurídica. Antes que alguém tenha dúvida. Nos casos da desconsideração, a fraude se verifica,
a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende considerar. Não do sócio, da PJ. A parte que se pretende desconsiderar, não o sócio da parte que se pretende desconsiderar. Então, observem, a fraude à execução vai ser considerada com alienação de bem de sócio ao tempo em que houve a citação da empresa, cuja personalidade se pretende desconsiderar. Porque senão o que poderia acontecer? Se eu desconsidero a personalidade jurídica e digo que os efeitos, então, para efeitos de fraude de execução, são só do momento em que o sócio passou a integrar a lide, aí o resultado útil do processo não se tem. Não é? Bens dos sócios. Não respondem em regra. E quando respondem, o sócio tem o benefício de ordem. O código diz isso, a IN diz que se aplica. Mas observem o parágrafo 2º. Incumbe ao sócio, que alegar o benefício de ordem, nomear os bens da sociedade situados na mesma comarca, só na mesma comarca, livres e desembargados, para pagar o débito. Se ele não faz isso, ele perde o benefício de ordem. Não é mais encargo do exequente indicar bens, é encargo dele. Não é? O sócio que pagar a dívida poderá executar a sociedade. Aí, problema interna corporis. Né? Aí sim, a desconsideração da personalidade, incidente próprio, vai ser tratado no próximo seminário, desse eu não vou falar. Mas observem, feita a desconsideração, ou ele tendo entrado desde o início na petição inicial como réu, ele tem benefício de ordem, ok, mas ele tem ônus. O parágrafo 2º atravessa um ônus agora a esse réu, a esse sócio. Não é? Dívida do espólio. Né? Aí, feita a partilha, o herdeiro ainda responde dentro das forças da herança, ou seja, dentro da proporção que lhe coube. Né? Então, porque senão o que acontece? Um credor, aspas, atrasado, poderia ficar prejudicado caso a partilha fosse feita mais rápido que o início da sua execução. Mais uma vez, a questão do ônus do devedor aparece no 805, que a IN também considera aplicável. A questão da execução menos gravosa, quando por vários meios se puder promover a execução. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção. Ônus do devedor. Não é simplesmente, o juiz, alegou que é mais gravosa, então tá, anula a penhora, levante-se. Não. O devedor, aqui não é só o sócio, é o executado. Vai ter que indicar, né, de que forma ele considera menos gravosa. Na questão do 835, deixa eu conferir ali o horário. Tá, mais uns 10 minutos eu consigo ir liquidar, para dar tempo das perguntas, né? Senão não vale. No 835 nós temos uma situação interessante. Não é? É prioritária a penhora em dinheiro. Não é? Podendo alterar a ordem, né, caso haja circunstâncias peculiares. Não é? E nós vamos tratar dessas circunstâncias peculiares exatamente agora no 833. Aqui foi uma inversão numérica proposital. O 833 era o antigo 745, que dava o rol dos bens penhoráveis e impenhoráveis. Melhor dizendo, impenhoráveis. O que vai ter de novo aqui? O item 4... Na verdade, a lista é muito parecida. O item 4 acrescenta coisas aqui, onde antes era o rendimento do trabalho. Bem impenhorável, em regra. Mas aparece lá um ressalvado, o parágrafo 2º, que já era algo que existia na mini-reforma do CPC 73, abrindo exceção à impenhorabilidade, ou seja, criando uma penhorabilidade relativa e não uma impenhorabilidade absoluta. Me parece que seria pleonasmo até dizer impenhorabilidade absoluta, mas né, vocês me perdoam por isso. Vamos para o parágrafo 2º, então. O disposto nos incisos 4º e 10
porque aqui fundo partidário, não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Ah, isso tinha lá no anterior. Tinha. Mas o depois da vírgula não tinha. E o que vem depois da vírgula? Independentemente de sua origem. Não tinha no código anterior, passou a ter agora. Qual é a grande diferença? A grande diferença é, antes o entendimento é que prestação alimentícia era dívida proveniente de ação de alimentos. Mas e as pensões vitalícias decorrentes de responsabilidade civil? Também não são prestações alimentícias? E todas as outras que têm esse mesmo caráter? Até, por exemplo, os honorários de advogado, como a Constituição expressamente diz no seu artigo 100. E se os honorários de advogado são prestações de caráter alimentício, o crédito do trabalhador é o quê? Prestação alimentícia. Daria para entender, então, que aqui nesse contexto estaria entrando finalmente o crédito trabalhista, por exemplo, de um empregado doméstico contra um empregador doméstico? Porque como é que eu executo um empregador doméstico servidor público? Suponhamos que nós temos um empregado doméstico. Não é empresa, nós não somos empresa, nós não temos patrimônio, faturamento, nós não temos nada disso. Penhora no boca do caixa, não temos. A conta, via de regra, é a conta salário. E aí você vai lá e pã! Bacenjude. Lembram que tem uma OJ sobre isso, a 153, dizendo que não se penhora a conta salário. E agora? A OJ se mantém? Meu entendimento, não. Já até escrevi um texto sobre isso, mandei inclusive para o... Eu estou fazendo um doutorado agora em Lisboa, né? E lá o salário não é empenhorável. É penhorável até um limite. E a convenção da OIT que trata disso diz que o salário é penhorável nos limites da legislação interna de cada país. Então, diferente do que alguns autores escrevem, com a devida vênia, não há um princípio de empenhorabilidade do salário. Existe um princípio de penhorabilidade restrita do salário. Tá? E, prosseguindo, depois o texto eu até não coloquei, mas eu mandei para a revista do TST. Não sei se vai publicar, mas enfim, eu mandei para lá. E depois eu mando também como material de apoio. Mas ainda aqui, ó, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais. Então, aqui nem dúvida. Porque aqui não fala da origem. Dívida superior a 50 salários mínimos não podem estar limitadas pelo inciso 4º. Então, um devedor que deva mais de 50 salários mínimos, empregador doméstico, estará naturalmente aí enquadrado. Me parece que a OJ, pelo menos nessa segunda parte, vai ter que ser revista. Não foi ainda. Né? Dentre as súmulas e OJs alteradas ou canceladas, assim, 153 não foi. Bom, o 836 se refere à penhora quando ela seja... o ônus da penhora seja maior do que a própria dívida, então não compensa, né, financeiramente. A intimação da penhora, que é... bom, desculpe, antes, perdão. O parágrafo 2º do 836 é um outro ponto interessantíssimo. Provavelmente já devemos ter visto alguma situação em que o oficial de justiça fez penhora de bens móveis, né, e o depositário, sócio-gerente, ou quem faça, às vezes, né, titular da empresa individual, etc., diz que se recusa a ficar como depositário. Já viram isso? E o juiz, muitas vezes, diz: não tem como se recusar. A ninguém é dado se escusar de colaborar com a justiça. Nomeia o depositário fulano de tal. Isso gera mandado de segurança, agravo de petição e tal e coisa. Pois bem, parágrafo 2º do 836. O executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz. Acabou o assunto. Será imperativo. Até ulterior decisão do juiz. Ou seja, o juiz pode mantê-lo como depositário ou transferir esse bem para um leiloeiro, para um depositário judicial, mas ele não mais vai poder se esquivar
da nomeação. Porque o que acontece? Você tinha a situação, aquilo que a gente conversava antes da gente começar. Mas o juiz está usando de mano militar aqui. Mas se você não nomeia o sócio-gerente como depositário, o oficial de justiça dá as costas, ele pega e some com o bem. E não tem depositário. Se não tem depositário, você vai cobrar de quem? A ação de depositário infiel, o crime de depositário infiel. Então, quando o juiz ordena fulano de tal será o depositário, ele não está tentando aplicar aí nenhuma medida restritiva de direito ou coisa que o valha. Ele está tentando assegurar que o bem não vai ser dilapidado. É só isso. E agora ele tem respaldo no CPC 2015. Não é? Intimação da penhora. Antes se dizia, a penhora tem que ser, o conhecimento, a ciência da penhora, a intimação tem que ser feita ao devedor. Olha a novidade aqui do 841. A penhora será intimado, né? Feita a penhora por qualquer meio legal, até o Bacen, né? Será intimado o executado pelo advogado ou sociedade de advogados a que pertença. Intimação na pessoa do advogado, não mais na pessoa do executado. Por quê? Mais uma vez, o executado tentava se esquivar deste ato, da intimação da penhora. Você até pegava o bem, mas você não conseguia dar prosseguimento à execução porque você não deu ciência da constrição. Aí tinha que intimar por edital. Aí depois ele alegava a nulidade do edital dizendo que ele estava em local não incerto. E aí o processo não caminhava. Então, agora não. Tem advogado constituído nos autos, publicou no DJT e acabou. Intimou da penhora. Ato seguinte, vamos à frente. Bacen Jude. Continua lá, firme e forte, o nosso Bacen Jude. Não é? Com algumas observações interessantes, né? Mantendo a questão do inaudita, então não é decisão surpresa, não colide com 9 e 10 do CPC 2015. Não é? E aqui se menciona o próprio sistema eletrônico gerido, né? Pela autoridade supervisora, que é o Bacen. Não é? Aqui se assina um prazo para que o juiz determine o cancelamento. Não é? Então aqui o juiz vai ter que tomar um cuidado extra agora para evitar, né, que haja penhora excessiva de patrimônio em contas e aplicações financeiras. Não é? Um prazo de 5 dias para que o executado alegue impenhorabilidade ou indisponibilidade de alguma outra coisa de natureza excessiva. Não é? E, claro, né, uma vez indisponibilizado, vencido o prazo ou rejeitada a manifestação, se torna penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz de execução determinar a instituição que no prazo de 24 horas transfira o montante disponível para a conta vinculada ao juízo da execução. Então, ficou bem interessante aí a questão do regramento do Bacen Jude. Mais algumas questões relacionadas a isso, mas sem maior relevância para o que nós queríamos conversar. Pagamento parcelado. A IN considera cabível. Né? E diferente do que tinha antes no CPC 73, com a mini-reforma, dá ao devedor... Desculpe, eu misturei a bola. Aqui é o pagamento parcelado do leilão, do lanço do leilão, e não pagamento da dívida. Eu já estou pulando para a próxima. Né? Aqui se fala em divisão, né, do pagamento do valor da arrematação, né, com 25% do lance à vista e ainda o parcelamento em 30 meses. Então, vai abrir muito o leque para quem quiser arrematar bem por leilão. Até ontem, né, falando mais uma vez em imprensa, ontem saiu uma reportagem falando dos leilões judiciais, que era interessante para certas coisas, para outras coisas não era e tal, mas deu uma visão bem interessante disso. Aqui sim, é que eu falava. Né? A regra anterior dizia que o exequente tinha que concordar com o pagamento parcelado da dívida. Agora observem que vai haver uma mudança. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30%,
acrescido de custas e honorários, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em 6 parcelas, em até 6, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês. O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput somente sobre isso. Não é se concorda ou não concorda. É para ver se foi depositado 30% mais custas e honorários. E o juiz decidirá em 5 dias. Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá que continuar depositando. Então, a demora no despacho do juiz não importa em sustação do pagamento. Ele vai ter que continuar pagando. O juiz já venceu a primeira parcela, o juiz não proferiu decisão ainda. Tem que depositar. Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia. Indeferida a proposta, aquele depósito se converte, não é, em penhora e segue o processo. Não havendo pagamento dessa moratória, isso aqui é uma verdadeira moratória, não é? Então, antecipam-se as parcelas subsequentes e incide multa de 10%. Então, observe, é uma forma interessante do devedor se livrar da dívida naquelas hipóteses que ele não consegue a conciliação do parcelamento da dívida. Aqui ele não tem mais que perguntar à parte contrária se concorda ou não. Ele deposita 30%, mais as custas e os honorários, e paga o resto em 6 parcelas, daquela forma ali. Não é? E, melhor ainda, para fins de desafogamento do judiciário, tal como na moratória tributária, o parcelamento importa em renúncia a qualquer outra medida judicial, ou seja, não cabe mais embargos. O processo está a caminho do final, não volta mais, não se discute mais cálculo. Quando ele coloca lá, vou pagar 30%, ele concordou com a dívida de 100%. Não se discute mais. Não é? Agora, é claro, ele não pode, né, botar 30% do valor que ele entende devido, porque aqui nós já estamos em execução. Nós estamos no prazo dos embargos de execução. A conta já foi liquidada. Então não tem mais discussão sobre a conta. Quer dizer, ele pode até discutir, mas se ele quer discutir, então ele não pode pagar. Então é a decisão que ele vai ter que tomar. Bom, ok, vou discutir, então não vou pagar. Vou pagar, então não vou embargar. E o credor, ele pode impugnar os cálculos? Pode, continua. Isso aqui não interfere na questão da impugnação do credor. O credor pode continuar impugnando em primeiro grau, agravo de petição no segundo grau, mas aquele valor liquidado pelo juízo e pago pelo devedor dessa forma, aquele está morto. Então vai sobrar exclusivamente um incidente de impugnação do credor e, eventualmente, aquelas impugnações da União. Eventualmente, eu brinquei bastante, né? Muitas impugnações da União. Né? Deixei para o final a cereja do bolo. Serasa. O Serasa, para mim, é a cereja do bolo. Por quê? Porque agora mudou completamente a visão. Lembram-se, talvez, que a gente chegou a ter um convênio com o Serasa. O TRT-12 chegou a ter um convênio com o Serasa. Porém, um corregedor que passou por aqui do TST disse que era para cancelar, de modo que ele não chegou sequer a ser usado. Agora nós temos previsão no CPC e nós temos uma IN 39 dizendo que se aplica ao processo do trabalho o artigo 782. O juiz determinará os atos executivos e o oficial cumprirá. Não é? E aqui, parágrafo 3º. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. E aí diz a IN. Aqui, em face da execução de ofício, que é clássica do processo do trabalho, onde se lê requerimento, leia-se ex ofício também. Isso é o divisor de águas. E à medida que os juízes fizerem isso, com certeza a execução vai tomar um caminho bem diferente. Não é? Porque se tem uma coisa que incomoda as pessoas é estar no Serasa. Porque aí pode determinar de novo. Pode, sim. E se o processo ainda está em andamento, né? A dívida está pendente. Exatamente, não havendo prescrição intercorrente, a cada 5 anos renova-se aquela inscrição. Bom, sobre a decisão surpresa eu já falei bastante. Eu vou caminhar para a reta final aqui e vou pular só essa
parte aqui, porque isso aqui já foi inclusive objeto de outro seminário, não é? A questão, né, do julgamento parcial de mérito eu também já mencionei, a questão do recurso ordinário de imediato dessa regra do 356. Não é? Esse que é o tema do próximo seminário, vou deixá-los, né, para conversar lá. A questão da improcedência liminar, né, da petição inicial somente em caso de decadência, artigo 7º da IN, né, ou nas situações antes previstas no próprio 332 do CPC. Enunciado de súmula do Supremo ou do TST, acórdão do Supremo ou do TST em recurso repetitivo, e RDR, enunciado de súmula do TRT sobre direito local, convenção, acordo coletivo, sentença ou regulamento de empresa. Né? E aqui prossegue em relação ao IRDR. Os EDs, né, continuam tendo a mesma ideia. Aqui é uma outra súmula alterada, que é a 421, apenas para arrumar a questão da discussão, da revisão do mérito da decisão monocrática do relator, em vez de ser agravo em vez de ED ser agravo. A questão do preparo e da admissibilidade, outra alteração aqui, a súmula 393, né, se refere à questão da devolução em profundidade com a possibilidade de julgamento de mérito de matérias não apreciadas pelo primeiro grau. Né? Então, a outra súmula modificada é essa, 393. A IN se refere aqui a títulos executivos como o cheque e a nota promissória, por exemplo, no pagamento de uma rescisão do contrato. A questão dos conciliadores. Eu nem falei disso, deixa para lá. Mas aqui nós temos uma colisão, né? Centro de conciliação da capital confronta o artigo 14 da IN. Nós estamos fazendo conciliação em dissídio individual, com a ajuda de servidores. Está funcionando. Prejuízo às partes? Zero. Teoria das nulidades. Artigo 794 da CLT. Só há nulidade se houver prejuízo às partes. Não houve prejuízo, a não ser que se queira, por preciosismo, acabar com uma iniciativa muito boa. Não é? A questão da fundamentação também já foi objeto de um seminário, né? Teoria da decisão judicial, aqui foi bem esgrimida. Não é? A questão do advogado que pede para ser intimado, embora haja vários advogados na procuração e cadastrados no PJE, a IN entende que não é nulidade, então contrapondo o parágrafo 5º do 272 do CPC. Então aqui, pois é, inclusive matéria entre nós simulada. Então aqui, por isso que está em amarelo, nem verde nem vermelho, é um meio termo. Fora isso, a súmula 263, que teve então, como eu já mencionei ali, uma troca de prazo ali, que antes se dava prazo menor. A 299 no mesmo sentido quanto à ação rescisória, para correção de alguma anomalia, algum equívoco, né? Falta de documento indispensável. As 383, 456 e OJ 151 sobre problemas de defeito na procuração de pessoas físicas e pessoas jurídicas, dando 5 dias para a sua regularização. A OJ 237, que incorpora a 338 para mencionar a questão da legitimação do Ministério Público para recorrer em matérias de interesse individual, homogêneo e coletivo. A súmula 164, que também foi cancelada, porque se referia a mandato tácito e, nesse ponto, conflitando, o TST entendeu que conflitava com o novo CPC, portanto foi cancelada. E OJ 331, por contrariar o 105 do CPC. Esse é o rol até agora das súmulas e OJs canceladas, fora aquelas que eu mencionei antes, a 303, em relação ali à remessa de ofício, e a 153 até agora não se mexeu ao OJ. Espero que um dia mexa.